Abacuque, capítulo 1, versículo 1 diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei com violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também que suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Aqui o Abacuque, profeta, ele começa a fazer perguntas a Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando vou ver a violência? Até quando e não salvarás? Aí ele fala: por que o ímpio prospera e o justo sofre? Senhor, você não está vendo o que está acontecendo? A idolatria imperando, maldade, roubo, prostituição. E isso ele estava falando no meio do povo de Deus. E aquilo que ele estava vendo deixava ele perplexo. E na mente dele, ele pensava: será que Deus não está vendo tudo isso? O que está acontecendo no meio do seu povo? Essas coisas erradas? Só que Deus depois responde para ele. E Deus fala para ele: eles serão punidos. Eu vou trazer uma nação de fora. Eu vou trazer o povo da Babilônia. E eles vão ver. Eles vão pagar pelo que eles estão fazendo. Não porque Deus queria, mas quem planta, come. Só que nós vamos ver que ele faz uma outra oração. Ele clama por avivamento. Ele clama pela misericórdia de Deus. Mas por que essas coisas acontecem, irmãos? Por causa da frieza espiritual. Quando as pessoas deixam de buscar a Deus, de se envolver com Deus, essas coisas começam a acontecer dentro da igreja. E quando eu falo dentro da igreja, é no meio do povo do Senhor. As pessoas vão perdendo o temor, o respeito. Você quer ver o negócio? Olha o que diz aí, Abacuque 3, versículo 1. Diz assim, Abacuque capítulo 3, versículo 1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Olha aqui para mim. Ele ouviu a palavra de Deus e temeu. Tem muita gente que hoje em dia ouve a palavra e não teme mais e não a respeita mais. Perderam o temor, perderam o respeito. Talvez você conheça alguém ou pessoas que eram fervorosas, serviam a Deus, de repente foram até criadas, vamos dizer assim, dentro da igreja. E hoje você olha para essa pessoa está de cabeça virada, de mente virada. Naquela época não era diferente. Naquela época aconteciam essas coisas. E a gente percebe que nos dias de hoje também está acontecendo. E por que isso acontece? Porque as pessoas perderam o temor. As pessoas perderam o respeito a Deus. O mundo começou a entrar dentro das igrejas. É só você fazer uma pesquisa que você vai perceber isso. As pessoas perderam o respeito pelas coisas de Deus. As pessoas não têm mais compromisso pelas coisas de Deus. Essa pessoa, infelizmente, ela está num momento muito crítico de sua vida, espiritualmente falando. Porque quando a pessoa perde o temor, eu nunca esqueço de uma pessoa que foi meu pastor há muitos anos. Perder o temor é a pior desgraça que tem, pessoal. As pessoas começam a fazer coisas achando que são normais quando a palavra condena. E a Bíblia diz assim que a gente não deve se conformar com as coisas desse mundo. Romanos 12, 2. E muita gente está se conformando, muita gente está se envolvendo, né? A referência dela é tal artista, tal jogador, e muitos, às vezes, entre aspas, frequentam a igreja um dia frequentou, mas diz: não, hoje em dia não tem nada a ver, Deus entende. Infelizmente isso tem acontecido. Tem gente que ouve a palavra e não teme mais. Tem gente que não acredita mais no inferno. É verdade, pessoal. E tem pregador que não prega mais sobre o inferno.
É a tal da igreja moderna. O inferno é real. Nós devemos tomar muito cuidado e vigiar, como diz a palavra de Deus. E ele, quando ouviu, ele temeu, porque ele sabia o que estava para acontecer. Ele perguntava a Deus: até quando? Até quando? E Deus responde. Ele sabia que o povo sofreria, assim como Jeremias. Jeremias, ele sabia o que estava para acontecer com o povo naquela época. O povo estava prosperando, estava dando tudo certo para eles, o povo de Deus. Tudo, aparentemente estavam seguros. Tinha o templo do Senhor. Leia Jeremias capítulo 7. E eles se exaltavam por causa daquele templo, o templo do Senhor. Nós estamos seguros, o templo do Senhor. E Jeremias pega pesado com eles, chama eles para o arrependimento, mas eles não se arrependem, infelizmente, e continuaram na prática do pecado até que o inimigo veio. E Deus alertou: o inimigo vai vir, o inimigo vai acabar com tudo. Então, no dia de hoje, pessoal, eu falo por mim, Deus tem me despertado para orar por avivamento. Tem muita gente fria, tem gente que não tem compromisso com Deus, e uma hora dessas, irmãos, ela vai acontecer algo na vida dela que ela não queria que acontecesse. E Deus, irmão, não vai poder fazer nada. Tem gente que não se converte, tem gente que não se conserta, tem gente que não abre o coração para Deus, não toma atitude. Uma hora dessas, o inimigo pega essa pessoa. E quando pegar, irmãos, vai ter roubo, morte e destruição. O pastor está amarrado, está solto, meu querido. Toma cuidado com religiosidade. A Bíblia diz que de Deus ninguém escarnece. As pessoas precisam se apegar a Deus. As pessoas estão preocupadas com o mundo terreno, com as coisas terrenas, estão esquecendo a eternidade. Ela é real, pessoal. Jesus, ele foi preparado, cara. Se a pessoa vive para esse mundo, como diz lá em Coríntios, é o pior dos miseráveis, diz a Bíblia. As pessoas que pensam em Jesus só nesse mundo. Quem nasceu de novo, quem entregou a vida para Jesus, ele sabe que está só de passagem. Ele está preocupado com a eternidade. Ele quer prosperar. Não é errado prosperar, não, mas não é o foco, não, pessoal. O foco é Jesus, o foco é salvação. Se a gente olhar para a igreja primitiva, a primeira igreja, você vai ver que o povo se reunia para buscar Deus, não é para buscar bênção, não. O povo se reunia para buscar o Senhor, para ouvir a palavra de Deus. Leia lá. E aí, além disso, depois eles saíam para falar de Jesus. Essa é a igreja. A gente precisa voltar para essa igreja, né? Espiritualmente falando. Esse é o Evangelho. As demais coisas são consequências. A Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tem gente que ouve a palavra e não teme mais, não respeita mais. Aí ele diz: ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva. O que é avivar? É trazer a vida novamente. Tem gente que já foi uma potência na mão de Deus, já foi uma pessoa fervorosa, hoje é uma pessoa fria, parece um cadáver ambulante. Não tem mais fogo do Espírito, não tem mais o brilho do Espírito. E isso é geral que eu estou falando, pessoal. Se a gente tomar cuidado, a gente se torna esse tipo de pessoas. Todos nós temos fases. A Bíblia fala das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes tinham azeite, as outras não tinham. 5 não tinham, mas eram virgens, eram puras, mas não tinha mais azeite, não tinha mais comunhão, não tinha mais intimidade. Olha que coisa. E o noivo voltou. É aquela pessoa que está até fazendo as coisas para Deus, mas não tem mais amor, irmão. Lembra-te de onde caíste, te arrepende. A Bíblia diz isso: se arrependa, pois eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Infelizmente, muita gente está brincando com as coisas espirituais. Mas ele orou aqui: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, traga o avivamento. Porque geralmente é assim: no começo do ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o quê. Aí vai passando um certo tempo, aí a pessoa vai se esfriando, vai perdendo o prazer de congregar. Apesar que tem lugar para congregar também, vou te dizer: olha, irmãos, tem pessoas que expulsam as pessoas dentro da igreja. É como o tal do Teófilo, que não aceita as pessoas, é duro, é autoritário,
E o pastor fala mesmo. Depois ele fica jogando a culpa nas pessoas. Eu estou gravando isso, não tem medo de gravar não, porque isso é verdade, isso acontece mesmo. Tem pessoas que não sabem tratar com carinho, com respeito, só pensam nela, pessoa soberba, autoritária, arrogante. Infelizmente tem gente assim, mas vai prestar conta a Deus, de cada ovelhinha. De cada ovelhinha. Eu não estou falando dos rebeldes, estou falando das ovelhas. Jesus nunca foi atrás de bode. Mas tem muito pastor que se diz pastor, espancando as ovelhas do Senhor. Ele vai prestar conta. Isso está lá em Hebreus 13:17. Vai prestar conta de cada alma. Isso é seríssimo. Ele pensa que não vai dar conta a Deus, mas vai dar. Então a Bíblia diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra de mim, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Se a gente for ver, teve vários avivamentos, alguns dão nome de reforma, né? Você faz uma reforma porque está precisando. Na sua casa, por que eu vou fazer uma reforma? Porque não está legal. Então eu preciso fazer uma reforma. É a mesma coisa o avivamento. Se a gente for olhar, olha o Martinho Lutero, trouxe um grande avivamento, irmãos. Olha o João Batista pregando no deserto, avivamento. O profeta Elias enfrentando o profeta Acabe, como se desviou, se perdeu, avivamento. Olha o dia do Pentecostes, o povo reunido buscando a Deus. Deus batizou com o Espírito Santo. E tantos outros exemplos que teve de avivamentos, de reformas. E nos dias de hoje não é diferente. Nós precisamos de avivamento. Mas o avivamento não vem de uma hora para outra. O avivamento vem quando tem alguém orando, quando tem alguém se preparando. Grandes avivamentos aconteceram no passado porque tinha alguém orando, pessoal. E eu tenho certeza, eu não tenho dúvida que Deus tem levantado pessoas, para clamar por avivamento. Deus, aviva a tua obra, aviva a tua obra. Tem muita gente, irmão, que irá perder a salvação. Tem muita gente, irmãos, que infelizmente vai partir para a eternidade. Uma pessoa que era salva e perdeu a salvação. Um dia Deus me deu uma palavra que me arrepiou, irmãos. Me arrepiou. Deus me deu esse entendimento. Imagina uma pessoa que está na igreja, está bem. Se Jesus voltasse naquela hora, aquela pessoa subiria. Mas vamos supor que hoje essa pessoa não esteja mais, está desviada, afastada em pecado. Se Jesus voltar, ela fica. Por isso nós devemos perseverar em nome de Jesus e fazer a vontade de Deus. Tem gente que ouve uma palavra como essa e pensa: é do pastor daí essa palavra. Eu não tenho essa capacidade. E a palavra de Deus, ela é viva. Se tiver alguém aqui que não entregou a sua vida para Jesus, você está brincando. Você toma cuidado. Você toma cuidado, isso é sério, é sério. Não vou viver muitos anos. Você lembra daquele homem? Aquele homem que disse assim, que ele recolheu muitas coisas e colocou lá no seu celeiro, mas não cabia. Ele falou: vou ter que fazer maiores. A fazenda dele deu muito. Ele falou: vou construir. Aí eu vou dizer para minha alma: come e bebe muitos anos. Aí Jesus fala: hoje à noite, vamos pedir a tua alma. Quer dizer, você vai morrer hoje. Jesus sabe do dia que ele vai partir, pessoal. Ele pensou que ia viver muitos anos. Meu Deus do céu, é tempo de buscar o Senhor. É tempo de se renovar, de buscar o Espírito Santo. Porque quando a igreja está avivada, irmãos, a igreja se torna ousada, a igreja se torna mais dedicada, a igreja é mais temente, a igreja é cheia do Espírito Santo, é fervorosa, há rebuliço, tanto na vida dela como ao seu redor. Nós precisamos desse avivamento, irmãos. Tem muitas pessoas preocupadas só com bênçãos. Tem pessoas que falam assim: nossa, aquela igreja é avivada, hein? Às vezes a igreja tem movimento. Movimento e outras coisas mais. Avivamento é completamente diferente. A conversão, milagres, as pessoas se convertem, as pessoas mudam de vida. Isso é avivamento. Elas deixam o pecado, ela tem convicção do pecado, ela abandona o pecado. Isso é avivamento. Não é campanha para encher a igreja. Não. Avivamento é diferente. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica, quer dizer, faça conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ele ficou preocupado.
porque ele sabia que o povo iria colher tudo que eles estavam fazendo. Se você conhece alguém que não quer se consertar, se você conhece alguém que continua com o coração duro, que acha que está certo o que ele está fazendo, que Deus condena, ora por aquela pessoa, porque ela vai colher. Eu uso um termo, ela vai se arrebentar. Tem um ditado que diz: vai dar com burro nas árvores. Se você conhece alguém que está brincando com Deus, uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora está bem, outra hora está mal, coisa séria. Na ira, lembra-te da misericórdia, porque ele sabia que Deus falou: vão vir os caldeus aí, vão vir os babilônios e vão acabar com todos eles. Não porque Deus estava alertando, mas o povo não quis ouvir. O povo não quis ouvir. Irmãos, estamos vivendo uma geração muito complicada. Nós temos que orar. Esses tempos atrás aí aprovaram uma lei aí, um grupo específico. Estou querendo aprovar também uma outra lei para que seja proibido até citar o nome dessas coisas. Olha que coisa, pregar sobre essas coisas, perdão. Irmãos, as pessoas estão brincando, elas não estão percebendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Por que essas coisas têm crescido? Porque a igreja se esfriou, a igreja deixou de orar. Se fazer uma pesquisa, 90% dos crentes não oram pelo país. Mas o negócio é com Deus, mas você mora, a gente mora num país chamado Brasil. Depois não reclama das leis que vierem de lá. Não adianta ficar reclamando do presidente, do governador, de quem quer que seja. Tem que orar a Deus para que possamos ter uma vida quieta e sossegada. Nós somos regidas também por essa lei. Nós temos que orar, pessoal. Mas a igreja está fria, a igreja está acomodada, a igreja não intercede. Uma das reuniões que tem morrido é a reunião de oração. Reunião de oração. Se fizer uma reunião, pessoal, nós vamos entregar isso, bum! Pessoal, nós vamos fazer uma oração aqui, nós vamos interceder. É o contrário. Se a gente vê, mais uma vez, a igreja, no livro de Atos, o povo se reunia, uma das principais reuniões era de oração. As pessoas buscavam o Espírito Santo, ficavam ousados e saíam. Mas se a gente tomar cuidado, eu me incluo nisso. A gente se esfria, a gente se acomoda, a gente não faz o que era para fazer. Aí um mundanismo começa a entrar dentro da igreja. O que era errado, a pessoa já começa a achar que é certo. E aquilo vai crescendo, vai se tornando bola de neve. E você deve conhecer pessoas que hoje estão fazendo coisas que acham que é certo, que é normal. E a gente sabe que não. Perderam o temor, perderam o respeito. Tem gente que nem tem um ditado no mundo que diz, né? O crente Raimundo, um na igreja e o outro um pé na igreja e outro pé no mundo. Não toma uma decisão. Depois não adianta reclamar. Irmão, nós estamos aqui só de passagem, eu não sei minha hora. Depois quase eu fui. Faltou pouco para mim ir, irmão. Joguei bola, já contei sobre isso aqui. Estava jogando bola na quadra ali faz muito tempo, uns 3 anos. Sumiu o ar, irmão, eu pensei que ia morrer, estou falando diante de Deus. Eu vi a morte naquele dia. Ainda bem que eu estava com Jesus, irmão. E eu não sei anunciar na hora, eu vou ver, Deus não está no 1070. Jesus só viveu 33, tá? Cumpriu a missão dele, a gente sabe nossa não. E partir sem Jesus vai para o inferno. Tem pregador que tem medo de falar isso, porque as pessoas depois não vêm para a igreja. Ele vai prestar conta a Deus. Que se a motivação dele é encher a igreja, ele vai prestar conta a Deus. Porque o pastor que só preocupa com o movimento, encher a igreja, ele não fala de inferno não, viu? Eu vou falar, o povo está sofrendo, você acha que eu vou falar disso? Por isso que está do jeito que está aí a situação, pessoal. Mas também tem que falar do céu. O céu é real, irmãos. Ô irmãos, imagine, a gente está com Cristo. Imagine. Agora, se a pessoa precisa se consertar, se conserte. Em nome de Jesus. Eu costumo dizer, como Jesus falou, se você está perseguindo num lugar, vá para outro, mas não deixe Jesus. Não deixe Cristo. Jesus não tem nada a ver com isto. Jesus
Ele é fiel, Ele cuida dos seus, Ele é o Todo-Poderoso. Falando desta lei que foi aprovada, estou fazendo tipo um grupo especial, as pessoas não estão percebendo, mas eles precisam de oração, eles precisam de salvação, eles acham que estão certo o que eles estão fazendo, mas a gente sabe que não. Nós devemos amá-los, mas toma cuidado para não apoiar o que eles estão fazendo. Não, o importante é a pessoa ser feliz, o importante é ter todo tipo de amor. Cadê essa não, pessoal? Deus criou macho e fêmea. Macho e fêmea, está lá na Bíblia. Não caia dessa mão, não vai se enveredando. Tem muito crente, tem muito cristão se deixando se levar, irmão. E até volta a favor, por causa de volta. Vamos prestar conta a Deus, irmão. Agora, não é para você ficar com raiva dessas pessoas. Às vezes tem um evento deles que eles vão fazer, mas não é para ficar com raiva daquelas pessoas. Pelo contrário, Jesus falou, se em Sodoma eles tivessem ouvido o que Jesus fez, o que ele pregou, eles teriam se arrependido, pessoal. Então nós temos que ter misericórdia, porque se eles também ouvirem Jesus, eu creio que eles também se converterão, assim como o traficante, como o bandido, a prostituta, quem quer que seja. Amém, pessoal? Nós precisamos clamar por avivamento. Clame, irmãos. Peça a Deus. Pastor, porque eu sei que eu não estou bem, que eu estou meio... É só você ver como que é a sua vida hoje, como era antes, sua vida espiritual. Como que você era antes? Por aí você já tira. Isso é sinal, se eu não sou como era antes, eu estou acomodado, ou estou sendo negligente, ou estou frio. Eu preciso despertar, em nome de Jesus. Por isso que a Bíblia fala, desperta o dom que há em ti. Já tem de cada caso, pessoal. Cada caso que você não imagina. Pessoas em pranto em lágrimas. Pastor, me ajuda a voltar. Me ajuda a voltar. Porque quando o fogo se apagar, aí é aquela coisa. Pega uma brasa, tirar do fogo, faz ela pegar depois de novo. Lágrimas, em pranto. Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Às vezes na rede social. Claro que depois quer ficar pastoral. Me ajuda, pastor, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu posso fazer só orar, irmãos. Dói. Quantas vezes a pessoa ouviu alguém, ou eu mesmo dizer alguma coisa, Deus usando? Aviva a tua obra no meio dos irmãos. Precisando de avivamento, pessoal. Onde há avivamento, a conversão, a convicção do pecado. As pessoas precisam despertar e buscar Deus. Tem gente que não se converte, está com o coração endurecido, não se entrega a Deus, tem preguiça de orar, não tem comunhão com Deus, não tem vida com Deus. Olha, isso é muito sério. Precisa ter uma vida com o Senhor. Separe todo dia e vai buscar o Senhor. Tem muito crente dodói. O Evangelho não é nada disso. Muita gente via seus filhos sendo lançados, irmãos, no tonel cheio de óleo fervente, porque não negavam a Cristo. Pessoas perdiam suas cabeças, como o apóstolo Paulo. Pessoas eram penduradas nas cruzes. É só você ler, você vai ver o apóstolo Pedro, o próprio Jesus profetizou a morte dele, que ele morreria crucificado, cabeça para baixo. Preço de servir a Cristo. As pessoas estão se enganando e estão pensando que servir a Cristo é ter uma vida de comodidade. Pelo contrário, não é nada disso que ensinam por aí, não. É perseguição, é luta. Muitos foram jogados na arena, os leões devorando. Pessoas foram queimadas a fogo, porque serviam a Cristo, não temiam. O diabo sempre tentou parar o Evangelho, para o crescimento da igreja, mas nunca conseguiu. Quanto mais isso acontecia, mais a igreja crescia, e louvado seja Deus. Tem muito crente dodói. Para de ser dodói. Se tem alguém assim, para de ser dodói, se levante, seja homem de Deus de verdade, mulher de Deus de verdade. Seja de Deus, busca o Senhor. Eu vou fazer a vontade do meu Deus. A luta vem para todo mundo, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Está conosco, em o nome de Jesus. O justo viverá da fé. Viva da fé, viva do que Deus diz, crê no que Deus fala, em o nome de Jesus. E uma coisa importante, uma das coisas que
que está se perdendo nos dias de hoje, no meio do povo cristão: o amor. Esse então nem se fala. Cada um buscando o seu próprio proveito, ninguém se preocupa com ninguém. Isso é geral. Aí eu estando bem, o outro, como diz, que se exploda. Tendo saúde, isso não tem problema dele, não sente mais a dor do próximo, não tem compaixão, não tem misericórdia. Onde nós vamos parar? Que amor é esse? Jesus disse que os pecadores fazem isso também. Os pecadores, eles só amam aqueles que o amam. Que diferença tem? É fácil amar essas pessoas que gostam da gente, mas aqueles que nos odeiam. O cristianismo é diferente. Nós temos que amar a todos, independente de quem quer que seja. Isso não é concordar com o erro da pessoa, com o pecado da pessoa. A gente não pode misturar as coisas. Mas amar verdadeiramente, como Cristo amou aquela prostituta, como Cristo amou os pecadores. Hoje as pessoas estão tão frias, são donas de si, ficam julgando os outros, ficam criticando os outros. É pecador, é pecadora. Eu não perdoo, mas precisa de perdão. Porque quem errou é fácil julgar, mas a gente também erra. E a gente precisa da misericórdia de Deus. Precisamos amar mais, pessoal. Hoje tem uma frieza muito grande, a inviolência imperando, o amor se esfriando, porque está precisando de avivamento. Quem tem amor verdadeiro não vai querer tirar proveito, irmãos, não vai querer manipular. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, irmãos, quem é nascido de novo mesmo, quem aceitou Jesus mesmo, o mundo para ele não interessa mais. Isso é real. Eu sei porque isso aconteceu comigo. É da água por vinho. Você aceitou Jesus, você nasceu de novo, você não quer saber mais do mundo. Você não quer mais. Você só quer saber de Deus, de Jesus. Se isso não acontecer com a pessoa, ainda porque ela não nasceu de novo, ela não teve um encontro com Jesus. Não tem como você ver dois senhores. Não tem como ela voltar a fazer o que ela fazia. Não tem como, não tem. Frequentar a igreja é uma coisa, agora nascer de novo, ter um compromisso com Deus é outro. Isso muda mesmo. Isso não vem da pessoa, isso é obra do Espírito Santo. Mas a pessoa tem que querer. A pessoa tem que abrir o coração. Você quer saber se você nasceu de novo? Se você não faz mais aquelas coisas que você fazia, você se converteu. Você tem uma vida com Deus. Você nasceu de novo, verdadeiramente. Você não tem mais vontade daquelas coisas. Pelo contrário, você tem até nojo, até raiva do que você fazia. Essa pessoa nasceu de novo, ela se converteu. Mas se ela tem, né? Mas eu gosto disso ainda, eu gosto daquilo. Precisa se converter. Abrir o coração para Jesus. Falar: Jesus, me ajuda. Eu não quero continuar desse jeito. E Jesus entra e muda. Eu conheço pregadores que se converteram pregando o Evangelho. Lembre-se, o apóstolo Pedro, ele não era convertido durante 3 anos. Mas quando Jesus ressuscitou, apareceu para ele, teve um encontro com Jesus. Ele pregava, expulsava o demônio, curava o enfermo e outras coisas mais. Tem gente que vai se converter no decorrer do tempo. Ele está frequentando a igreja há anos, mas no decorrer do tempo ela vai se converter, vai ter um encontro com Deus. Tomara a Deus que dê tempo para que isso aconteça. Amém, pessoal? Mas qual é a mensagem de hoje? Avivamento. Pastor, estou frio, não consigo orar, estou desanimado. Nem tem prazer mais em orar. Lê a Bíblia lá, mas eu vim para a igreja porque só sabe, né? Você não está bem. E a sua queda está próxima. Não, pastor, eu não gosto de ficar orando, está falando com Deus. Você não está bem. Não tem como uma pessoa não querer falar com Deus. Não tem como. De orar, de desejar o Espírito Santo. Não tem como. Não tem como. Você acha que eu também já não tive alguns momentos assim? Sabe o que o profeta Jeremias falou? Uma certa vez: eu não vou falar mais do seu nome. Eu não vou falar mais da sua palavra. Todos nós às vezes temos esses momentos. Mas de repente o coração dele se aqueceu. Se aqueceu e falou: não posso ficar parado. Eu vou falar do meu Deus. A Bíblia diz que Daniel, ele se enfraqueceu. A Bíblia fala do apóstolo Paulo, porque quando ele diz assim: digo fraco, eu sou forte. Quem enfraquece, eu também não enfraqueço. Ele também tem as suas lutas. Todos nós temos.
mas ele olhava para Jesus, olhava para Cristo. Olhe para Jesus. Se tem alguém que, pastor, eu aceitei Jesus, mas não batizei, não penso em batizar, você não aceitou Jesus. Não tem como você não aceitar Jesus e não querer passar pelas águas. Não tem como. Você ainda não é de Deus. Porque quando você tomar banho de coração, não é tomar banho não, para depois praticar, continuar praticando as outras coisas. Você precisa ser convicto. Eu vou me batizar porque aceitei Jesus. Eu não quero mais saber desse mundo. Irmãos, a coisa é séria. A eternidade é real. Não se prega mais isso. Não se fala mais isso. Mas isso é real. A minha preocupação é levar pessoas para o céu, irmãos. E não ficar fazendo, que igreja avivada, às vezes é uma igreja morta. Às vezes uma igreja morta. Não, mas está tendo lá, olha aqui. Às vezes está tendo evento, está tendo movimento para encher a igreja. E daí? Está tendo festa. Isso aí não é avivamento, não. Avivamento tem conversão, tem arrependimento. É diferente. As pessoas se dedicam mais a Deus. Ninguém pensa só em si, pensa nos outros. Isso é avivamento. Uma igreja amorosa, uma igreja fervorosa, uma igreja unida. Isso é avivamento. Todos têm o mesmo propósito. Todos têm o mesmo espírito. Servir a Deus. Isso é avivamento. E nós precisamos orar. Não somente por nós mesmos, mas pela obra de Deus. E Deus conta comigo e com você. Essa palavra é de despertamento. Ora Deus, Deus aviva a tua obra, Deus aviva a minha vida. Quando você vê na Bíblia escrito assim, vivifica-me, Senhor, Ele está pedindo avivamento. Eu não sou mais o mesmo, eu não sou mais a mesma. Me encha com teu Espírito Santo. E quando a pessoa faz isso, quando ela se quebranta diante de Deus, ele vê com unção, ele vê com poder. Amém, pessoal? Eu senti de Deus trazer essa palavra. Guarde ela no seu coração. Vamos aplaudir nosso Deus bem forte.